E se não quiser morrer, será sofrer a mentira, suportar a mentira calado, é isso ou arregimentar inimigos. Uma vez tendo sido expulso do paraíso, por ter admitido como repertório o engano, bem e mal se tornam uma mistura impossível de se manter, exceto por meio de uma liga, um agente estranho de negação. Crescemos e amadurecemos com uma extrema dificuldade em lidar com o real e com a verdade, a realidade se torna uma ameaça, não é mais possível confrontar a realidade e os demais humanos sem um filtro, sem destruir pontes internas, nossos fantasmas se alimentam da culpa e do medo. Estamos sempre fugindo de qualquer coisa que nos desmascare. Fazemos alianças com Deus e com o mal, mas não podemos encontrar os dois no mesmo lugar, como naquelas comédias em que alguém tem dois amantes e teme que os dois apareçam no mesmo lugar e na mesma hora. Como era pequeno aquele que nos metia medo, esta barata debaixo de nossas camas. A realidade é a única amiga de um cristão. Jesus veio para isso, este é o caminho da salvação que Cristo nos dá, aquela que nos obriga a ver o verme feio que somos, esta imagem de espelho que não gostamos. A Bíblia é isso, nada além de um espelho? Ou você acha que os malignos querem destruir a Bíblia porque, se fosse apenas lendas e contos de fada como os ateus dizem, não seria preciso fazer nada contra este livro? O abuso das narrativas, esta insistência em negar uma verdade e transformar tudo em retórica, tudo em sofismas, em apologética, em assertividade, em ortodoxias, em dogmas, em falácias ou, ainda, em apelos sentimentais e ameaças. E de outro lado, como contrapartida à gritaria, mas ainda a mesma necessidade de lidar com a desconfortável verdade, temos as estratégias de silêncio, de latentes acusações de ofensas e outros meios de negação. As pessoas realmente acreditam que poderão conter o real se vencerem em um debate, ou, por outro lado, se mantiverem distantes de chatos e ofensores. Não vão. Neste mundo só tem 3 possibilidades de se conduzir publicamente ou socialmente. Primeiro, sendo um manipulador. Segundo, deixando-se ser manipulado, pois a terceira opção é viver em apuros de vida, viver sob a perspectiva de uma morte iminente. E se não quiser morrer, será sofrer a mentira, suportar a mentira calado, é isso ou arregimentar inimigos. A verdade é tanto mais dura quanto mais se é criminoso, perverso ou coisa semelhante. Eles começam ignorando quem diz a verdade, depois, começam a rir-se destes, se não der certo, tentam seduzir o bom para o vício, até por fim, se tudo der errado, e se tudo isso não funcionar, a ameaça física. E neste ponto, as coisas começam a ficar realmente complicadas. E temos Jesus como eterno paradigma da verdade que conduz a um sacrifício inevitável, portanto, verdade é correr riscos. Como diria George Orwell, jornalismo é dizer o que alguém não quer que seja dito, todo o resto é propaganda ou relações públicas. Agora que já não existe uma mediação cultural pela Bíblia, então estamos todos livres? A guerra de narrativa superou qualquer obstáculo. Todos têm voz e todos estão engajados na luta, a vitória não será sinal de nada, exceto de postergação de morte. Apenas os corajosos, os que encontram consolo na dor e no desconforto, poderão ser salvos. Me permitam a ousadia de apresentar algo que por petulância e falta de conhecimento de termos estabelecidos pelos acadêmicos, prefiro chamar de o paradoxo da diligência de Oahu. Trata-se de um terrível evento ocorrido em 1993, no Texas. Na época,
Eu, ainda sob o torpor de um ambiente cultural francamente marxista, como o que temos, por que não dizê-lo, desde Vargas, fiquei consternado e cheio de contradições, meio que comprei o pacote todo. Um grupo de fanáticos religiosos, pedófilos e extremistas de direita havia morrido, mas não sem levar consigo suas crianças. Não quero dizer que a versão oficial não seja a verdade, é mais que provável que sim, contudo, neste caso, o FBI cometeu dois grandes erros. Primeiro, não conseguiram proteger as crianças que eles haviam se proposto a defender e que era a justificação para o cerco. Segundo, como aconteceu em certo lugar, onde um grupo de criminosos perdeu em sua luta santa alguns membros, talvez os mais fracos, os menos criminosos, eventualmente traidores, ou até gente ingênua que os defendia. A morte destes trouxe, como resultado adjacente, a santificação para todos os criminosos, trazendo lucros econômicos e políticos para os piores. Aqui temos o já citado paradigma de Jesus, mostrando o poder que há no ato sacrificial. Somos sensíveis ao sacrifício, gostamos de histórias de heróis. Então a morte, mesmo de bandidos, pode ser redentora e ser útil a narrativas psicopatas. Ou seja, por isso é complicado defender a verdade com o derramamento de sangue que não seja o próprio. A menos que os vitoriosos criem uma poderosa narrativa da guerra, mais cedo ou mais tarde seus inimigos vencerão. Por isso o cristianismo é autossacrificial. Apenas quem demonstra coragem para o próprio sacrifício poderá redimir seus amados. Como disse o sempre verdadeiro Jesus, não existe maior amor que este, o de morrer pelos seus amigos. Waco deixa esta questão. Quem disse a verdade? O FBI ou assim chamados fanáticos seguidores de Davi Koresh? Como explorou muito bem o belíssimo filme dirigido por John Patrick Shanley de 2008. A dúvida já está posta, a guerra de narrativas sempre tem um vencedor, o mal, esta tem o estranho poder de consumir as entranhas das pessoas, vencer sem autossacrifício é perder, é estar condenado à morte que chegará mais cedo ou mais tarde. No caso de Waco, quem morreu foram os assim chamados fanáticos, não os agentes do FBI. Não que a justiça não possa executar e eliminar o mal, mas não haverá alguém para contar o outro lado da história. Os fantasmas, por sua vez, costumam aparecer em noites silenciosas para contar as suas versões. Se for uma derrota cabal, portanto, perder pode abrir caminho para um renascimento que se mostra incontrolável. Foi assim que o cristianismo venceu o Ocidente. Com sangue dos então considerados loucos, que preferiram a verdade, aquilo que para eles era a verdade, o caminho e a vida. Vida sem a verdade não é nada, não é vida, é só uma morte postergada. Waco pode ter sido esquecido aqui, mas não sei como sua memória se conserva no Texas. Se eles foram justamente acusados, os danos podem ser minorados no futuro, mas não se pode evitá-los de todo. Se eles foram mortos injustamente, pela poderosa bota do Estado, então as chamas podem consumir mais que apenas aquela fortaleza. O paradoxo da diligência de Waco é, portanto, a ação extrema de um é justificada pela contrarresposta à altura do outro. Há aqui uma profecia autorrealizável. Ação e reação sem começo certo entram em uma espiral de autopreservação que pode facilmente alcançar a loucura e a destruição e inserir no organismo social o germe da dúvida. As alegações dos membros, que hoje são a de muitas milícias americanas, de que o Estado é um agente potencialmente opressor da liberdade, podem, de um lado, ser legitimadas pelas condutas do FBI. Em oposição, do outro lado da guerra de narrativas, as ações completamente incomuns e até alegadamente legais dos considerados fanáticos religiosos confirmam a necessidade de um Estado forte. Só que no final, foram as crianças que pagaram o maior preço, e estas, seja lá qual for a verdade, certamente eram as únicas pelas quais não restam dúvidas de sua inocência.
Tudo isso foi dito não apenas para falar sobre a verdade, ou sobre sacrifício, nem sobre Estado, liberdade, religião ou coisas sensíveis como estas, mas sobre a sinergia da loucura que há na normalização dos abusos das narrativas, onde todos irão perder. Certamente perderão os que se dedicam a encontrar um modo honesto de viver em sociedade. Para os perversos, este texto não muda nada, não terão nem mais cuidado, nem serão mais responsáveis com suas palavras. Mas para o honesto, seja de um grupo engajado em alguma ação de renovação social, seja como um servidor do Estado tentando manter a necessária ordem, o perigo sempre será realismo. Sendo estes impecáveis, terão problemas, poderá morrer, poderá matar, poderá sofrer as consequências do que é certo, incluindo calúnias das quais não poderá se defender. Se errarem, se se descuidarem em uma ação demandada, então tudo ficará ainda pior. Tanto a verdade como a mentira serão implacáveis, não haverá paz humana se restar vivo, terá que lidar com remorsos, vergonha e culpa para sempre. Por isso Jesus não se levantou como um Messias guerreiro, como Meler Davi, com suas trincheiras de anjos guerreiros, mas como ovelha muda. Em suma, o que se procurou dizer aqui é que a verdade não pode contar com o expediente de narrativas bem conduzidas e espertas. Alternativa? Talvez o recomendado e a simples admoestação de que seja o seu sim, sim e o seu não, não, o que passar disto provém do maligno. No mais, o silêncio, não o dos omissos, não o dos covardes, mas o de que sabe que há sempre uma armadilha armada para glorificar o mal. Na multidão de palavras há engano, repetindo mais um conselho da Bíblia. E mais outro, o de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 7, há tempo de estar calado, e há tempo de falar. Tempo de exercer a coragem de falar e vezes de fiar-se na temperança. Afinal, quem convence ao Espírito Santo, pode ser que ele use sua boca, pode ser que ele use o seu silêncio. Não somos advogados de Deus, somos apenas testemunhas e vasos, para a sua glória, se apenas estivermos limpos. E a limpeza vem com dores e desconfortos.